Bom, antes de construir o nosso módulo de autorização, vamos só consertar alguns errinhos aqui, né, que é o seguinte, aqui nessa linha eu coloquei usuário, é usuário e não usuário, né, ponto .id, tá? E faltou mais alguma coisa que antes que eu possa acrescentar uma variável na seção, eu tenho que fazer o seguinte, tenho que fazer uma configuração aqui do Express, informando que a gente vai usar, né, o Express Section para jogar variáveis na seção, né? Então eu tenho que fazer essa configuração usando app.use aqui, né? E aí, passando como parâmetro aqui a funçãozinha section, e recebe como argumento um objeto com conjunto de chaves e valores, tá? Que é o seguinte, a primeira chave é a chave secret, né? Que é utilizado lá pelo Express Section para implementar um mecanismo de segurança aqui na seção. Então a gente coloca aqui qualquer coisa, tá? Eu vou colocar essa string aqui, tá? Pode ser uma qualquer. E o outro parâmetro é o seguinte, um parâmetro chamado receive, que ele recebe o valor true, receive o valor padrão aqui, que difícil aqui, recebe como padrão o valor true, e o save initialized, que recebe também como padrão o valor true, tá? Esses dois últimos argumentos aqui é usado pelo Express Section quando a gente for utilizar um mecanismo de persistência, né? Um banco de dados, por exemplo, de sessão. Existe um banco de dados exclusivo para a gente tratar, né, a persistência em disco desses dados de sessão, né? Para que a gente as nossas aplicações não utilizem muitas variáveis de memória, pode sobrecarregar. Bom, por hora a gente não vai usar na nossa aplicação, né? Então a gente deixa como esses parâmetros como o padrão como está aqui. Tá? Feito isso, vou salvar aqui, né, nosso index.js, feito esses dois ajustes necessários, né, para que a gente possa agora criar o nosso mecanismo de autorização, né, a gente parte agora para esse processo de criação desse mecanismo de autorização que vai permitir então que a gente, né, possa manipular variáveis de exceção. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Para fins de organização aqui da nossa aplicação, vou criar uma nova pasta, né, aqui no nosso projeto, que eu vou chamar de autorização. Dentro dessa pasta de autorização, eu vou criar um módulo que vai fazer isso para a gente. Então, um novo arquivo, autorização.js. Esse vai ser bem simples, esse módulo. Ele só vai ter uma funçãozinha, que nós vamos chamar também de autorização. Tá? Tudo autorização. E vai receber 3 parâmetros. Objeto de requisição, objeto de resposta e um objeto chamado next. Tá? E qual vai ser o comportamento desta função? É o seguinte, ela vai fazer um if, um teste. Tá? Se na requisição, no objeto de requisição, na seção desse objeto de requisição, nós tivermos um objeto chamado usuário, uma variável chamada usuário, ou seja, se ela não for undefined, ou seja, ela existe, se ela existe, a gente encaminha, então, a requisição para a página solicitada para o usuário. Isso a gente faz através desse next, que a gente passou como terceiro parâmetro. Tá? Então, para isso que serve aquele next, ele dá encaminhamento da requisição para o fluxo normal da requisição, né? Porque não tem nenhum impedimento. Caso contrário, o que a gente vai fazer? Aí tem um impedimento, ou seja, o usuário não está na sessão, ele não fez o login. Se ele não fez o login, o que nós vamos fazer? Nós vamos redirecionar, né, o usuário para a página de login da aplicação. Então nós vamos enviar uma requisição barra para a nossa aplicação que encaminha o usuário para aquela página inicial de login. Só isso, né, que vai fazer essa nossa funçãozinha aí, né, autorização. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos exportar esse módulo para que a gente possa usar ele lá no nosso aplicativo, né? Então, module exports igual a autorização. Salvamos aqui e é só isso que a gente precisa aqui nesse módulo. Agora a gente já pode usar esse módulo aqui no nosso index, né? JS. Veja que esse módulo foi criado dentro dessa pasta autorização que está dentro do mesmo nível aqui, ó, da pasta contatos, onde está o nosso index.js. Então, para importar ele aqui, a gente vai fazer o seguinte, fazer um const, né? Vamos chamar também de autorização, o nome do nossa constante, require da pasta atual, barra a subpasta chamada autorização, barra dentro dessa subpasta eu tenho o nosso módulo autorização.
Beleza. Agora a gente já pode, só vou salvar aqui, a gente já pode usar agora esse modo de autorização como um middleware aqui no nosso aplicativo. Lembrando que a gente viu o conceito de middleware na aula passada, né? O que seria um middleware? Nada mais é do que uma função, né? Um módulo que é executado, né? A cada requisição. Tá? Então, nós vamos ter que colocar essa autorização aqui, ó, por exemplo, no nosso index.js, até a gente já tinha colocado aqui, ó, no nosso index.js, ou seja, quando chegar uma requisição lá no navegador para a página principal da aplicação, nós temos que executar esta funçãozinha intermediária que vai verificar se o usuário pode ou não acessar essa página. Vamos voltar lá no módulo para a gente ver o que ele faz. Ó. Exatamente isso. Ele verifica se existe esse usuário na sessão. Caso ele exista, ele encaminha o processamento normal. Caso contrário, ele envia o usuário para a página de entrada, que é a página de login. E é isso que esse middleware está fazendo aqui. Então, se tiver tudo certo, ele encaminha o usuário para o fluxo normal da requisição, ou seja, executa essa função, né, que joga o usuário para a página principal. Caso contrário, joga o usuário de novo para a página de login. E nós temos que colocar essa autorização em todas as demais requisições que requerem autorização. Por exemplo, já até coloquei aqui, né, na requisição, por exemplo, para a página de listagem. Então eu coloco aqui também um parâmetro a mais aqui nesse get, né, após a requisição aqui, após a chamada, eu coloco então o nosso módulo de autorização como um middleware, e ele vai verificar se o usuário pode ou não dar prosseguimento aqui a essa função. Caso verdadeiro, ele dá prosseguimento à função, caso contrário, né, se ele não tiver logado, ele manda novamente para o login, certo? Então esse middlewarezinho aqui de autorização, ele automatiza esse processo para a gente basta a gente usar aqui em cada função que a gente necessita. A gente vai fazer isso em todos os outros demais, né? Mas só para fins de testes aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou testar só nessas duas funcionalidades. Vou salvar aqui, Node Index, e vamos testar essa funcionalidade na nossa aplicação. Vamos lá, colocar o host 3000. Agora aqui, ó, antes de autenticar o usuário, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma requisição aqui para /index. Vejam que ele não pode, exatamente, ó, ele não pode deixar. Então entrou em ação aquele módulo, né, de autorização, aquele middleware que a gente acabou de criar de autorização aqui, ó, e ele não deixou, né, encaminhar o usuário para, né, a página de listagem de categorias, né, então ele funcionou. Né, a mesma coisa aqui, de categorias não, para a página de entrada da nossa aplicação, para o index aqui, ó. Nós fizemos uma requisição /index, né? Então ele executou esse módulo aqui e encaminhou novamente para a página de login, não deixou avançar. Né? E a gente pode testar também com categorias, né? Então se eu digitar /categorias /lista, enter, a mesma coisa, ó, mandou para o login. Vamos agora fazer um login do usuário. Se eu botar aqui o Outrano, aquele último usuário que a gente cadastrou, 1, 2, 3, 4, 5, login. Ó, ele está agora logado no sistema e ele pode acessar a página da categoria e essa página de entrada. Então, se eu digitar direto aqui, ó, /categorias /lista e teclar Enter, vejo que ele pode agora acessar a listagem de categorias, porque ele está logado. Se eu botar /index e teclar Enter, também funciona, certo? Porque ele está logado, ok? Vamos ver na sequência agora o seguinte, a possibilidade de a gente fazer um logout, né? Sair dessa aplicação, né, de forma segura, removendo ele da sessão, certo? É a última funcionalidade que nos falta.